Imagine um momento do ano em que um país inteiro acredita que os mortos voltam para casa. As luzes das casas ficam acesas. Lanternas de papel são penduradas nas portas. Pequenas fogueiras são acesas nas ruas, à beira de rios e até nas montanhas. Tudo isso não para iluminar o caminho dos vivos, mas para guiar os espíritos dos que já se foram. No Japão, esse momento existe, e ele tem nome: Obon. Hoje você vai conhecer o festival japonês em que os mortos voltam para visitar os vivos, e o lado mais sombrio por trás dessa tradição aparentemente bonita. O Obon é considerado um dos festivais mais importantes de todo o Japão. À primeira vista, ele parece algo simples, quase romântico. Famílias se reunindo, danças tradicionais, lanternas iluminando a noite, comidas típicas. Mas, por trás desse clima de festa, existe uma crença muito antiga e muito séria. Durante alguns dias do ano, os espíritos dos antepassados voltam para este mundo e entram de novo nas casas onde viviam quando estavam vivos. É um período de respeito, saudade e também de um certo medo silencioso. Nesse vídeo você vai entender o que é exatamente o Obon, qual é a origem dessa tradição, por que as pessoas acendem lanternas e fogueiras, que tipo de histórias sombrias cercam esse festival e o que ele revela sobre a forma como o Japão enxerga a morte. E no final, eu quero saber: você teria coragem de participar de um festival em que todos acreditam que os mortos estão por perto? Vamos começar do começo. O Obon, ou Sobon, é um festival de origem budista, celebrado em várias partes do Japão, normalmente em julho ou agosto, dependendo da região. A ideia central é simples e, ao mesmo tempo, muito profunda. Durante o Obon, acredita-se que os espíritos dos antepassados voltam do mundo espiritual para visitar suas famílias. Não é um dia de luto silencioso. É mais como um reencontro. Os vivos preparam a casa, limpam altares, fazem oferendas de comida, acendem velas e lanternas. É como se dissessem: sejam bem-vindos de volta. A casa ainda é de vocês também. Ao mesmo tempo, existe um respeito tão grande por esses espíritos que qualquer descuido pode parecer perigoso. Afinal, estamos falando de visitantes. Do outro lado, a origem mais conhecida do Obon vem de uma história budista antiga, sobre um discípulo de Buda chamado Maudgaliayana, conhecido no Japão como Mokuren. Segundo a lenda, Mokuren tinha habilidades espirituais muito avançadas. Em certo momento, ele quis saber o que tinha acontecido com a alma de sua mãe, que já tinha morrido. Usando esses poderes, ele teria procurado por ela nos vários reinos espirituais, até encontrá-la em um lugar horrível, um reino de grande sofrimento. Sua mãe estaria presa ali por causa das atitudes egoístas e cruéis que tinha cometido em vida. Ou seja, o peso do próprio karma a mantinha em tormento. Desesperado, Mokuren pediu ajuda a Buda. Ele queria salvar a mãe a qualquer custo. Buda então orientou que ele fizesse oferendas de comida e bondade a monges e seres famintos, como forma de gerar méritos positivos. Depois de realizar esses atos de compaixão, o karma da mãe teria sido aliviado e o espírito dela finalmente conseguiu se libertar daquele sofrimento. Felicíssimo, Mokuren teria começado a dançar de alegria. Essa dança de gratidão, misturada ao ato de fazer oferendas para aliviar o sofrimento dos mortos, com o tempo teria se transformado nas danças de Obon, o Bon Odori, e no próprio festival em homenagem aos ancestrais. Claro, essa é uma das versões. Na prática, essa história budista acabou se misturando às crenças japonesas mais antigas sobre espíritos, ancestrais e morte, até dar origem ao que hoje é o Obon, um festival que é, ao mesmo tempo, religioso, cultural e folclórico. Um dos elementos mais marcantes do Obon é a luz. Em muitas regiões do Japão, as famílias acendem pequenas fogueiras, velas e lanternas de papel na entrada de casa ou nas portas. Essas luzes não são apenas decoração. No primeiro dia do Obon, as fogueiras e lanternas chamadas Mukaebe servem para guiar os espíritos até o mundo dos vivos. É como se as famílias dissessem: estamos aqui, este é o caminho, podem voltar.
No último dia, outras fogueiras, chamadas okuribi, são acesas. Dessa vez, para guiar os espíritos de volta ao mundo deles. Em alguns lugares, em vez de fogo no chão, usam-se lanternas de papel flutuando em rios ou no mar. Você provavelmente já viu imagens assim. Dezenas ou centenas de lanternas iluminando a água à noite, em fila, lentamente indo embora, levadas pela correnteza. É uma imagem linda, mas quando você entende o significado, ela fica estranhamente melancólica. Cada lanterninha representa alguém que morreu. Cada ponto de luz é um espírito, sendo conduzido de volta ao outro lado. Na cidade de Kyoto, por exemplo, existe um ritual muito famoso chamado Gozan no Okuribi. Nele, enormes fogueiras em forma de kanjis e símbolos são acesas nas montanhas ao redor da cidade. Visto de longe, parece que as montanhas estão desenhando palavras de fogo no céu. Para quem vê como turista, é um espetáculo impressionante. Para quem cresceu lá, é também um adeus simbólico. São sinais gigantes para que os espíritos possam encontrar o caminho de volta. Durante o Obon, a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos fica um pouco mais fina. Se você olhar fotos ou vídeos do Obon, vai ver muita gente sorrindo, dançando e se divertindo. Isso porque um dos símbolos mais fortes do festival é a dança tradicional chamada Bon Odori. Em praças, templos e ruas, é comum montar uma torre central com músicos ou alto-falantes, enquanto as pessoas dançam em círculo ao redor, usando yukata, um kimono leve de verão. Os movimentos são simples, repetitivos, quase hipnóticos, para que qualquer pessoa consiga acompanhar. A música, em geral, é calma, com ritmo constante. À primeira vista, parece apenas uma festa típica de verão. Mas aí você lembra do contexto. Enquanto as pessoas dançam, acreditam que os espíritos dos antepassados estão presentes. Talvez assistindo, talvez dançando junto, de um jeito invisível. Não é à toa que, para algumas pessoas, o Bon Odori tem um clima meio diferente. É alegre, mas é também um pouco assombrado. Além das danças, o Obon é o momento em que muitas famílias vão aos cemitérios. Elas limpam as lápides, colocam flores, acendem incensos, arrumam comidas e bebidas favoritas da pessoa que morreu. É como se dissessem: não esquecemos de você, ainda faz parte daqui. Esse conjunto de elementos, luz, dança, cemitério, comida para mortos, cria uma atmosfera única. Não é um terror de filme com monstros aparecendo, mas é um tipo de assombro silencioso, quase psicológico. Você sabe que tudo aquilo é para gente que não está mais aqui, ou pelo menos não deveria estar. Como qualquer tradição que mexe com o mundo espiritual, o Obon também tem suas histórias estranhas. Em algumas regiões do Japão, é comum ouvir pessoas mais velhas dizerem que, durante o Obon, não é uma boa ideia andar sozinho à noite, brincar perto de rios ou florestas, ou faltar com respeito às oferendas e altares. Alguns relatos falam de pessoas que, durante o Obon, juram ter visto figuras paradas na beira da estrada, tarde da noite, que simplesmente somem quando alguém tenta se aproximar. Outros contam que, nesses dias, às vezes alguém sente um cheiro familiar de comida ou de perfume de alguém da família que já morreu, mesmo quando não há ninguém cozinhando ou usando aquilo. Existem também histórias de passos em casas vazias, portas que se abrem devagar sozinhas, ou aquela sensação forte de que você não está exatamente sozinho. Para quem é cético, tudo isso pode ser explicado. Sugestão, imaginação, coincidência ou simplesmente medo. Mas para quem cresce ouvindo essas histórias desde criança, saber que é época de Obon muda a forma como você olha para a noite, para as sombras e até para as lanternas na porta das casas. É um período bonito, de homenagem. Mas ninguém esquece que, em teoria, os convidados invisíveis também estão por perto. Mesmo com a modernização, arranha-céus, tecnologia e vida corrida, o Obon continua sendo um dos momentos mais importantes do ano no Japão. Muita gente volta para a cidade natal só para passar esse período com a família, visitar túmulos e participar dos rituais.
Para quem observa de fora, o Obon revela algo muito profundo. No Japão, a morte não é vista apenas como um fim absoluto. Os ancestrais continuam presentes, influenciando a vida dos descendentes, merecendo respeito e lembrança. Ao mesmo tempo, existe um cuidado quase instintivo em não ofender esses espíritos. É como se a cultura japonesa dissesse: eles se foram, mas não completamente. E pelo menos durante alguns dias, é melhor tratar isso com muito respeito. No fim das contas, o Obon é um festival cheio de contrastes. Por fora, ele é iluminado por lanternas, cheio de música, dança e reencontros em família. Por dentro, ele é um lembrete constante de que os mortos ainda fazem parte da vida dos vivos e de que o mundo espiritual, pelo menos nesse período, talvez esteja bem mais perto do que parece. E você, teria coragem de participar de um festival sabendo que, de acordo com a tradição, espíritos estão caminhando ao seu redor? No próximo vídeo, a gente pode viajar para outro país e explorar uma festa, um ritual ou uma lenda que talvez seja ainda mais estranha do que o Obon. Até lá, quando você vir uma lanterninha acesa no escuro, tenta não esquecer que, para algumas culturas, ela pode não estar ali só para iluminar o caminho dos vivos. Comenta aqui embaixo. Você participaria do Obon no Japão? Ou preferiria ficar longe desse tipo de festival? Se você curtiu conhecer o lado mais sombrio e espiritual dessa tradição japonesa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias de folclore e mistério pelo mundo.